Estamos começando mais um programa Arte de Viver e, conforme prometido, vamos continuar o nosso bate-papo com os queridos pais Antônio Marques Fidalgo, Rodrigo Hernandes e tio Arnaldo Siqueira. O papo tá tão bom que não deu para parar semana passada, começando nos maiores desafios que vocês encontram na paternidade. O Rodrigo estava até aqui brincando que o tio Arnaldo não pode começar falando, porque senão ele monopoliza. Eu não tenho maturidade para ouvir o tio Arnaldo falar. Literalmente. Já até adotou o tio. Eu não tenho maturidade. Eu posso começar então do meu maior desafio? Pode. Que é sair daquela história do mundo onde o homem vence, como eu já disse, compete, grita mais grave, empola mais o peito e só ser presente. Foi tão difícil para mim. Foi tão avassalador largar as demandas de fora e só estar presente com os meus dois meninos, porque mesmo eles achavam isso estranho. Como assim? O papai me escuta, o papai brinca, o papai faz o que tem que fazer. E o maior desafio estava no meu maior presente, que é se pôr à disposição. Eu aprendi todo o contrário, porque sentar no tapete da sala para brincar com as crianças é quando a gente tem tempo. E se é que a gente tiver tempo. Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar, a gente tem que fazer, a gente tem que acontecer, tem que construir, deixar legado. E a nossa molecada está só ali esperando atenção. Então, meu maior desafio foi entender que antes de fazer e acontecer, criar, construir, resultar, eu podia só ser presente. E permitir que toda essa presença me desse o privilégio que é ser pai. Isso foi o que eu aprendi. Isso é importante, né? Porque, na verdade, é toda uma cultura que ela é milenar, né? Uhum. E você, seus desafios? Bem, a minha filha surgiu na minha vida, ela já tinha 5 anos e meio, né? Então, os desafios era tornar possível determinadas coisas que até então ela não tinha, mas sem que houvesse um deslumbramento, sem que houvesse um tudo fácil, porque a vida não é assim, né? Então nós fomos construindo juntos. Ela não sabia, na época não sabia que era carnaval, ela não sabia o que era uma festa junina. Então o que acontece? Para mandá-la para a escola com vestido de festa junina e tal, e com pintinhas e tudo mais, ela não queria, porque aquilo na cabeça dela talvez fosse uma coisa estranha, feia e tal. E graças a Deus, um encarte de uma loja de departamentos com várias fotos de crianças vestidas, né, com figurino de festa junina. Eu mostrei a ela que era normal e tal, carnaval a mesma coisa, assim por diante. E fomos construindo toda uma relação, inclusive de posse dela, né? Ela não tinha nada dela, então era tudo uma novidade. Mas esse brinquedo é meu, esse vestido é meu, né? Porque em instituições você sabe que as coisas, tudo coletivo, exatamente, né? E assim foi. Estudávamos história na Vila de São Vicente, estudávamos geografia olhando a Ilha Porchá, um outro tipo de vivência, né? E assim fomos construindo, até descobrir quando apaga a luz para dormir, né? Que não se dorme de luz acesa necessariamente. Então teve a história do sono, era um contador de histórias, né? Que o sono entrava pela janela, envolvia a pessoa, e quando ela percebia, tinha dormido. E tinha que apagar a luz. Então ela dormia com a mão no interruptor do abajur, para que quando o sono chegasse, ela desligasse. E assim foi. Um dia, para minha surpresa, eu contando uma história para ela, ela falou assim: ai, para. Eu falei: mas o que aconteceu? O sono chegou. Pim, desligou a luz. Ai, que graça. Ai. E no caso, desafio da paternidade, o que houve de desafios para você? É muito difícil você falar sobre desafio na paternidade, porque quando você tem uma família assim, unida e confiante, você não tem
Eu não tive muitos desafios. Os desafios são os desafios normais, naturais, do transcorrer da vida, que todos os homens têm. Isso é praticamente uma coisa que é normal no transcorrer da existência. São os desafios que são todos superáveis. Inclusive como pai, eu tive, os desafios que eu tive foi suportar, né? Suportar as perdas que eu tive. Que foi a pior coisa, foi o pior desafio que eu tive. Mas os outros desafios eu superei com certa facilidade. Não considerei muito desafio, não. Bom, já voltamos a falar. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Nós iniciamos hoje uma série de programas pertinentes a um tema específico que é muito importante no condomínio, que se trata da Assembleia Geral de Condôminos. Então, para que a gente possa ter uma boa organização e um bom rendimento na Assembleia, o síndico, principalmente, ele tem que entender quais serão os temas que serão levados à Assembleia. A primeira coisa que eu sempre falo é que se evite colocar o tópico assuntos gerais, porque a gente sabe que existem assuntos que necessitam de quórum especial e quando você não especifica o assunto, poderá na frente lá existir algum tipo de contestação e isso vai acabar dificultando a gestão do condomínio. Então, os temas que vão ser escolhidos para a Assembleia, além daqueles normais, têm que ser debatidos internamente, conversado com os condôminos, conversado com os conselheiros. O mais importante é você ouvir as partes. Se puder fazer reuniões periódicas para ouvir os condôminos, ou colocar uma caixinha de sugestões, ou mesmo o livro de sugestões e reclamações que depois são lidos e tomados providência, já são duas importantes ferramentas que podem ser utilizadas da melhor maneira possível. Por quê? Quando você tem temas objetivos para serem debatidos, as discussões ficam concentradas nisso e, portanto, as soluções também se encontram de maneira mais rápida e menos traumática. Então, procure se organizar, fazer com que esses temas venham não só da cabeça do síndico, mas principalmente da comunidade do condomínio, e para você ouvir todos ali, e achar aqueles temas que são os mais relevantes naquele momento do condomínio. Dessa maneira, você evita que a sua gestão seja considerada desorganizada e, ao mesmo tempo, resolve-se os problemas sem levá-los às assembleias. Então, no próximo programa, nós vamos debater mais outros temas pertinentes a essa questão da Assembleia Geral. Eu aguardo vocês. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Já estamos de volta falando sobre paternidade. Fidalgo, que é um pai adotivo, Rodrigo, que exerce uma paternidade muito participativa, e tio Arnaldo, que é um pai que sofreu inúmeras perdas, mas também um pai bastante participativo. O que vocês aprenderam enquanto pais e o que vocês deixam de legado para os filhos? Quem segura essa, tio Arnaldo? Todos assim respirando, né? Pensando, muito meditativos, né? Difícil, né?
qual é o legado que vocês deixam para esses filhos? Caramba. Olha, da minha parte, eu sempre procurei praticar aquilo que me foi ensinado, porém com adaptações ao dia a dia, as novas tendências, não de mercado, mas de paternidade. Porque ser pai são fases da vida, né? Hoje eu sou avô e eu entendo muitas coisas que meu pai fazia com meus sobrinhos até então, e até com a minha filha. Até hoje eu descubro coisas que eles faziam sem eu saber, né? Eu pedindo para ela escovar os dentes e tal, e ele comprando doce para ela na porta da escola. Então é assim, avô já é outra história, né? Outro programa, né? Sim. Mas como paternidade, o legado que eu procuro deixar é o da honestidade, é o da sensibilidade, é o de não querer para os outros aquilo que a gente não quer para a gente, e portanto os filhos têm essa continuidade, e uma educação que prime pela gentileza, pela retidão de caráter, enfim, de maneira que cresçam saudáveis, com a cabeça boa, porque os tempos são outros. Há 28 anos atrás eu tinha uma situação, hoje nós temos outra. Eu acho até que hoje, em alguns momentos, por tanta precaução, se prende demais os filhos e a gente não consegue fazer com que eles também andem com as próprias pernas às vezes. Mas vamos tentando. É isso aí. Rodrigo. Eu acho que eu espero expressar em todo exercício do encontro com os meus filhos a permissão para que eles só possam ser as escolhas deles, as dúvidas deles, as crises, os não saberes, sobretudo aqueles lugares de desconhecido. Eu não quero promover para os meus filhos mais um ambiente de igual, mais um ambiente de mesmo. Eu não preciso falar para os meus filhos de inclusão, eu não preciso falar para os meus filhos de gênero, eu não preciso falar para os meus filhos de escolhas, eu só preciso cuidar e nutrir para que o espaço onde eles ocupem seja permissivo para que eles expressem, transbordem, transgridam, questionem, confrontem, afrontem tudo aquilo que seja regra, porque daí eu acredito que eu vou ter cumprido um bom papel de permissão. E acho que isso é ser pai. Bom, o que eu aprendi com as minhas filhas foi o comportamento que elas tiveram, o carinho que elas tiveram, as escolhas que elas tiveram para progredir na vida delas, me ensinaram a ser paciente, me ensinaram a ser mais tolerante, porque às vezes a gente perde a paciência, mas depois a gente percebe que poderia ser um pouco mais paciente, porque elas suportaram a gente muito tempo, né? E às vezes com a gente sem a paciência, elas tiveram paciência com a gente mesmo. Cada um, à sua maneira, tentou fazer do mundo dos filhos um mundo melhor. Sim. Né? E eu acho que esse é o caminho. Mas vamos falar mais no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia. Olá, Mônica, vim tirar a dúvida da Clarice Marinho, da Vila Valença, em São Vicente. Ela gostaria de saber o que é plástica gengival, quando ela é indicada e se o procedimento é dolorido. Plástica gengival nada mais é que uma reconstrução na gengiva, seja porque essa gengiva está muito fina, ou seja, aparece muita vascularização, ela se torna avermelhada, antiestético. Então, a reconstrução é feita para deixá-la mais espessa, com uma tonalidade mais clara e fica mais estético. Seja porque também
teve uma retração gengival, expôs demais a raiz dos dentes, é feita uma reconstrução para baixar um pouquinho essa gengiva. Ou também por uma reconstrução devido a um sorriso gengival, um excesso de gengiva, né? Onde é removido um pedacinho da gengiva e é feito um sorriso mais harmônico, tá? Se é dolorido ou não depende muito o pós-operatório do paciente seguir corretamente as indicações do seu dentista, tá? Seguindo corretamente não vai ter problema. E durante a cirurgia, dada anestesia, o paciente também não sente nada. Vim tirar outra dúvida do Caetano Duarte, do Guarujá, quer saber se é verdade que um problema dental pode provocar doenças cardíacas. Todo problema no nosso corpo, seja na boca ou seja em qualquer lugar, se negligenciado, ou seja, fica anos e anos, a pessoa sabe que está com problema e não cuida, obviamente não vai dar boa coisa, né? Com certeza, um problema na boca, que é uma colônia de bactéria, que está com infecção, se não for tratado, isso passar ao longo do tempo, vai não só um problema cardíaco, como essas bactérias pode ir para o rim, desencadear um problema no rim, pode ir para o cérebro, pode ir para o pulmão, pode ganhar corrente sanguínea e dar uma infecção generalizada. É óbvio que não é para o paciente se apavorar, achar que está com um problema periodontal, um problema endodôntico de canal, que vai morrer do dia para a noite com esses tipos de problema. Não, a pessoa sabe que está com problema, obviamente ela vai procurar tratamento, né? Agora, o paciente de risco é aquele paciente que sabe que está com problema, que fica com abscesso, aí vai na emergência, aí dá remédio, aí faz o procedimento de emergência, aí esse abscesso some, a dor para e ele não cuida, ele não vai tratar a causa disso, né? Então essa infecção fica durante muito tempo nesse paciente e não quer dizer que esse paciente venha a ter esse tipo de problema, mas é um forte candidato a ter. Espero ter esclarecido todas as dúvidas. Qualquer dúvida, entre em contato no meu e-mail e eu estarei esclarecendo no próximo programa. Até mais. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eloy, hoje a dica. Bom, dica de hoje, cortina, né? A gente Tá já linda. passou por essa dica há Uns programetes. Só que a gente estava falando de um outro estilo. Lá a gente estava falando de uma persiana clean, com chales modernos. Se você não lembra, volta lá, vai lá no blog da Mônica e procura lá. Persiana de madeira, com fita, tem um charme todo especial, né? Tecido de linho, traz um charme, uma rusticidade, né? Traz um elemento... olha só. detalhe, Olha que legal. Não é? Lindo. E é um outro perfil, é um outro estilo. Então a gente está falando da pessoa. Então, quando a gente vai naquela cortina que a gente conversou, a gente pensou numa pessoa. E aqui a gente já pensa numa outra pessoa. Mais clássico aqui, né? Mais clássico, mas ao mesmo tempo com seus elementos naturais que ficam charme, né? Traz a sua modernidade no varão. A gente nunca esquece que a gente vai ter uma mesinha com aço inox, porque tem que ter, né? Mas a gente também tem o elemento amadeirado, a fita, a rusticidade com a madeira, que traz um outro tipo de perfil de cliente. Então, quer dizer, o universo hoje ele é muito grande para vários materiais. É uma questão de perfil, personalidade, estilo, né? Eu acho que é bem o que a gente está querendo mostrar hoje nessa cortina. Muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem. Estamos de volta
conversando com os pais e vamos falar um pouquinho das alegrias da paternidade. Quais são as alegrias que ser pai trouxe para vocês? A minha alegria do Rodrigo e da Maria Luísa é minha permissão de... as crianças, a verdade é que eu sinto, é só o que eu sinto e não há referência, é que essas novas crianças que surgem, elas não precisam ser instruídas, em absoluto. Elas só precisam ser cuidadas e nutridas, porque elas vão nos revelar o caminho que nós precisamos regenerar. Então, quando eu vejo a minha filha lidando com um coletivo, quando eu vejo meu filho lidando com crise, com impeditivo, com cobrança, eu percebo que eles têm recursos que eu nunca tive ambiente para discutir, que é cuidar, permitir, juntos, coexistir, cocriar. Então, eu acredito que a grande alegria de ser pai é, através dos meus filhos, perceber, exercer e ser melhor do que eu fui antes. Então, acho que é um privilégio. Mais uma vez, eu vou encerrar dessa forma. Ser pai não é um exercício, não é uma dádiva, é um privilégio de um homem poder se resgatar de si, do outro e das outras coisas. E até aquelas que não são coisas, a gente acha que é. Ah, que beleza, hein? Bonito. E você, Fidalgo? Olha, a paternidade, no meu caso, foi bem consciente, né? Foi uma escolha, né? E eu acredito que tenha me tornado uma pessoa melhor. Melhor no sentido de ver as coisas sobre outros pontos de vista, com menos egoísmo, se é que eu tinha, né? Porque você passa a dividir tudo, né? Tempo, afazeres, tudo você tem que compartilhar e tem que direcionar de modo que aquele ser que está ali aguardando você possa usufruir também. E hoje, tantos anos depois, eu já estou na avonidade, né? Quer dizer, já vivo um outro momento que é mais açucarado, que é mais... Mas não menos importante, porque sempre fui um avô muito presente também. Vejo neles outros filhos, vamos dizer assim, nos 3 netos que eu tenho. E me traz muito prazer saber que coisas que eu tenha dito ao longo desse tempo que eu convivo com eles, tanto com minha filha, meus netos, eu vejo ali repetidas algumas coisas, mas com uma linguagem nova, atual, mas a essência permanece a mesma de orientação, de firmeza de propósitos e de educação em particular. Entendi. E você, tio? Bom, a minha alegria já começou do dia que ela nasceu. Só o nascimento dela já foi uma grande alegria. E depois, com o tempo, a gente passa a brincar aprendendo a brincar com os filhos, né? E eles ensinam a gente até a brincar. E posteriormente, com o tempo, as escolhas que elas fizeram me deixaram também muito contente, muito alegre, porque elas escolheram aquilo que eu achei que para elas era o melhor. Então, a alegria que eu tive foi de ser pai e faço, porque imagino que ela vai prosseguir a vida dela como ela foi até hoje. Eu acho que com caráter, como diz sempre a Letícia para mim, que você passou valores muito sólidos para ela, de caráter, de retidão, de princípios, não é? Valores muito sólidos, não é verdade? Olha, foi muito bom ter vocês 3 aqui ao longo desses 2 programas. Muito obrigada. Acho que foram testemunhos maravilhosos e parabéns por essa trajetória tão bonita. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Para mim, eu estava falando para ela que foi a primeira vez que eu estou fazendo uma entrevista e vai ser a única.
Que maravilhoso. Olha, então é um privilégio. Muito obrigada. Porque 93 anos de idade, Caramba. eu já vou passar por 94, né? Eu já não vou falar mais de 93, vou falar 94. Então você fez 2 entrevistas, olha só. Tá vendo? Me sinto privilegiada. Muito obrigada. Caramba. E você não deixe de se inscrever no nosso canal Arte de Viver Vídeos. E até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.